Quando o amor se transforma em dor. O tema hoje é relacionamento abusivo. É um tema denso, mas é um tópico muito importante para, para a gente compreender melhor como se dá essa dinâmica aí, como é que esse amor se transforma em dor e como que muitas pessoas sofrem assim muito com essa dificuldade. Vamos lá? Primeiramente, vamos compreender como que é a dinâmica do amor. Não importa qual a pergunta, né? A resposta é o amor. E realmente, como fica forte uma pessoa quando ela está segura de ser amada? Vamos compreender como é que se inicia o amor. Primeiramente, nós vamos entender a paixão, né? Que é aquele artifício da natureza para unir os casais, que é um fenômeno fisiológico, né? Com um aumento e a rápida distribuição de neurotransmissores, ocitocina e vasopressina, que são neurotransmissores ligados ao apego, estreitamento de vínculos afetivos e preferência. Dopamina, né? Está associada à motivação e prazer, associada à recompensa, aumento de energia. A serotonina, né? Os níveis caem, provocando um efeito calmante, diminuindo a sensação de estresse. Cortisol, que dá aquela sensação de euforia, ansiedade, insegurança, além de provocar menos fome, tornar o indivíduo hipervigilante. Endorfina, que provoca uma sensação de bem-estar, né? Quando os casais estão apaixonados, o coração bate acelerado, a bochecha fica coradinha, as pessoas querem fazer tudo juntos. É realmente uma mágica, né? E vamos falar aqui de algumas coisas que a gente já está cansado de saber. Que esse efeito aí desses hormônios, desses neurotransmissores, eles fazem o sangue circular com mais frequência nos vasos sanguíneos, e com isso os lábios ficam cheios e rosados, e a pele fica mais corada. Então, quem está apaixonado sempre está mais bonito, né? Nem de maquiagem precisa. Com o aumento da adrenalina, o coração bate forte, acelerado. Não é à toa que o coração é o símbolo aí do amor e da paixão. É maravilhoso, né? O estômago, a gente até costuma falar, as borboletas no estômago, né? A pele, a temperatura tende a ficar mais alta, o corpo produz suor para baixar a temperatura do corpo, a pele fica brilhante, né? Os tons da pele eles ficam mais ativos, os toques também, porque nós estamos aí envoltos num sistema importantíssimo de recompensa e que gera prazer. Isto é maravilhoso. Todos nós que já nos apaixonamos aí, vivemos essas sensações aqui, mas eu gostaria de falar de um detalhezinho, um aspecto da paixão que não está muito aí exposto, a informação não está aí muito exposta. É que a paixão, ela tem um prazo de validade, isso mesmo. A paixão, ela dura entre 8 e 24 meses. Então, esse estado de euforia, o coração acelerado, esse desejo de querer fazer tudo junto, comer junto, dormir junto, fazer tudo junto, isto passa. A paixão passa. E entre 8 e 24 meses, nós ficamos diante de uma bifurcação no nosso caminho. Esse, esse relacionamento, esse par que se formou aí, ele vai precisar de escolher um dos lados dessa estrada. Então, isso aqui é o primeiro aspecto que nós precisamos compreender com clareza. E essas estradas, elas realmente são diametralmente opostas. Se nós pegarmos a estrada da dor, nós vamos achar a dor. Se nós pegarmos a estrada do amor, nós vamos achar o amor. Como é que isso se processa? Quando nós caminhamos em direção ao amor, todas aquelas sensações orgânicas, elas diminuem e a gente vai entrando aí no princípio da realidade. As pessoas mantêm a individualidade, o casal faz coisas juntos e coisas separados,
as pessoas têm os objetivos em comum e se fortalece a individualidade. Fortalecendo a individualidade, o casal se fortalece. Porque esse assunto da metade da laranja, não existe isso. Na natureza não tem nenhuma fruta que veio a metade para essa fruta achar outra metade, né? Quanto mais inteiros nós estivermos, mais capacidade nós temos de compartilhar. E quando o casal pega o caminho da paixão, né, que é aquele caminho da dor, que ele quer permanecer com aquele nível alto de neurotransmissores, e o que vai acontecendo? O casal, ao invés de fortalecer a individualidade, eles começam um se agarrar no outro como se fossem náufragos. Um começa a cercear a vida do outro. Aí começam a entrar todas aquelas questões que não são as questões que vão levar a um bom termo. Então eu costumo falar que na estrada do amor é uma estrada de luz. Por quê? Porque, por exemplo, se as pessoas discordam em um ponto, a discordância permanece apenas naquele ponto. E eles conversam e chegam a uma conclusão. E o contrário de luz, infelizmente, é treva. No caminho do amor, o casal desenvolve cada vez mais a lucidez, a clareza para tratar os assuntos, para tratar as situações que surgem, os novos desafios, as mudanças corporais que vão acontecendo. E na estrada, infelizmente, da paixão, da dor aqui, é a questão da vem a ignorância no seguinte sentido. Por exemplo, se o casal discorda em algum ponto, eles dificilmente conseguem a lucidez e a tranquilidade para chegar a um bom termo. Então vamos ver o que a estrada do amor nos proporciona. Ampliação das emoções positivas, impulsionamento da saúde e bem-estar, bons hábitos. Quem ama quer viver cada vez mais e cuida melhor do corpo, da saúde em geral. Uma potencialização do autoconhecimento e da autoestima. Desenvolvimento do foco nas atividades. Quem ama, né, tem o raciocínio melhor, mais rápido, mais focado, não importa a idade. Mais plasticidade cerebral, aumento da concentração e da performance, menos propensão à perda de memória, ansiedade, depressão e estresse, menos propensão ao alcoolismo e ao abuso de drogas, dormem melhor, benefícios em relação às doenças crônicas. A pessoa que ama e é amada, né, que ela conseguiu chegar e vivenciar a estrada do amor, ela tem uma maior autonomia mesmo em idades avançadas. Então, quando o nosso relacionamento, a gente não está sentindo essa melhora como ser humano, essa ligação com a vida, nós precisamos questionar se a gente está no caminho certo. Se nós estamos no caminho do amor ou se nós estamos no caminho da dor. Então, para a gente começar a entender aí como o caminho da dor é realmente, como eu disse, diametralmente oposto, vamos ver o que o caminho da dor traz. Sofrimento mental, empobrecimento das vivências, das habilidades e capacidades, diminuindo o seu potencial vital. Por quê? Uma pessoa começa a controlar muito a outra, começa a não achar que ela não deve conviver com certa amiga, não deve ir na casa dos parentes, não quer que os parentes venham na casa, não quer que a pessoa estuda, não quer que a pessoa vá no salão, ou a mulher não quer que o homem vá no jogo jogar aquele futebol. Então, o repertório de vivências da pessoa fica muito restrito. Nós vamos ver lá na frente, que depois fica restrito só mesmo ao companheiro ou à companheira. E a pessoa começa a ter sentimentos persecutórios, sensação de que o mundo está armando contra ele ou ela, né? Tem uma sensação de menos-valia, desamor e, às vezes, pensamentos de autoextermínio. Falta de empatia, a pessoa ela tem o sentimento dela tão desvalorizado que ela também não consegue valorizar o sentimento de ninguém. Tristeza, do nada, sem saber o motivo, instabilidade de humor,
irritabilidade, estresse e ansiedade, que a pessoa está sempre em alerta porque não sabe que hora que a próxima briga vai acontecer. Choro frequente, anedonia, né, que é aquela perda da capacidade de achar graça nas coisas, prazer e se divertir, ansiedade, medo e desinteresse, disfunções gastrointestinais, nós temos problemas gravíssimos aí nessa área, né, as gastrites aí, privação, baixa qualidade ou excesso do sono, dependências e abuso de substâncias e de álcool, né, notadamente aqui as medicações para dormir, que acaba que no outro dia a medicação ainda está fazendo efeito e a pessoa não consegue ficar bem também durante o dia, desequilíbrios hormonais, a gente tem problemas graves de sangramentos abundantes em mulheres que estão vivendo esse relacionamento abusivo, transtornos alimentares, né, os mais diversos, obesidade ou perda de peso acentuada, baixa imunidade, problemas ortopédicos e posturais, porque a pessoa está carregando uma vida muito pesada, e as afecções dermatológicas. Antes de passar para o próximo slide aqui, gente, eu gostaria de deixar algumas coisas claras. O relacionamento abusivo, ele não é só entre um casal e um homem sendo abusivo com a mulher. Nós vemos aí as estatísticas da violência contra a mulher, que são assim alarmantes no mundo todo. E nós temos aí a questão de mulheres também abusam dos homens. Pais são abusivos com os filhos são abusivos com os pais. Então, isso é um problema do ser humano, infelizmente, que nós precisamos aprender sobre isso. E fora a violência que necessita de força física, né, e testosterona para ser realizada, todas as outras violências a mulher exerce também. Então nós precisamos ampliar nosso pensamento com relação a isso, que isso não está ligado a um gênero. Por exemplo, recentemente aí nós vimos crimes graves envolvendo casais homoafetivos. 2 mulheres mataram 2 crianças. 2 homens. Então, isso não está ligado a gênero, isso está ligado ao ser humano. Quando a gente amplia isto, nós temos a condição de compreender melhor. Então, vamos começar a entender como é que uma pessoa começa a tentar controlar a outra e como que o amor vai se transformando realmente em dor. Então, aqui, hoje, como a proposta é falar de relacionamento abusivo, eu vou falar do caminho da dor. Primeira coisa, ciúme. Então, muita gente pensa que o ciúme é o tempero do amor. Bom, não sei. Eu não sei se você pegar, colocar 3 colheres de pimenta num prato, se vai dar certo. Né? Será que é o tempero do amor? Será que é necessário ter ciúme? O ciúme, gente, ele é um tema muito amplo. Né? Se for o caso, depois a gente fala uma aula de ciúme. Porque ciúme não é só a gente pensar que a pessoa vai ter uma conjunção carnal com outra. O ciúme é o desespero que dá em mim quando eu penso que uma pessoa, meu objeto de amor, vai olhar para outra coisa, vai prestar atenção em outra coisa. Então, só por aí a gente já sabe que o tema é bem amplo, né? O que acontece? A pessoa tem uma justificativa. O ciúme, ele vira uma justificativa para o controle. E ele passa a ser um argumento para interferir na tomada de decisão do outro, com agressões, com ofensas, com invasão de privacidade. Então a pessoa fala assim, não, é porque eu te amo demais, eu só quero te proteger. Olha, eu confio em você, eu não confio nos outros. Infelizmente, vai matando o amor. Controle. Também tem um argumento, né, que a pessoa está controlando o outro, que é para o seu próprio bem. É uma das muitas frases usadas para controlar outra pessoa, decidindo o que ela pode ou não fazer, que roupa ela deve vestir, onde ela deve ir, quais as atividades fazer, até a profissão. Como essa pessoa vai exercer a parte profissional dela. Eu conheço terapeutas, por exemplo, excelentes, pessoas maravilhosas, acupunturista assim, fantástica, pessoas entendem muito, ela não pode atender homem, porque o marido não deixa. Ou vice-versa, tem os 2 casos. Então, entra aqui controle.
A invasão de privacidade. Impedir que o outro tenha um espaço só seu. Na verdade, é uma demonstração de falta de confiança e abuso. Então, gente, cada um tem seu celular. Não tem razão para a qual uma pessoa tem que ficar olhando o celular da outra, porque você estabeleceu um vínculo de confiança com essa pessoa. E pode acontecer isso daí em segredo, sem que o outro saiba, né? Ou ser aberta com justificativa. A pessoa fala abertamente. Quem ama não tem nada para esconder. Roubar senhas, mexer no celular, ler e-mails, mensagens, instalar programas de rastreamento. E hoje a gente tem a tal vingança digital, né, gente? Que é a pessoa ameaça que vai postar tal foto com a outra se ela não, que ela tem da pessoa, se ela não deixar ele entrar no e-mail ou no que for lá. Hoje vira uma confusão porque a pessoa curtiu a foto da outra. Então tem essa invasão de privacidade que ela é extremamente adoecedora. Ela é dolorida, ela machuca, dói, fere. Temos o afastamento de outras pessoas. Gente, infelizmente, quando a pessoa está isolada, ela é mais fragilizada. E o que faz o abuso perpetuar, continuar e ficar mais profundo é o segredo. Então, quanto menos pessoas estiverem convivendo com o abusado, melhor para o abusador. Melhor, porque ele cada dia vai ficando mais forte e cada dia ele fragiliza o abusado mais. Existem casos de isolamento que a pessoa abusada ela não pode receber, por exemplo, em casa a própria mãe. O homem que é abusado, por exemplo, ele não pode receber na casa dele um filho que é do outro casamento. Esse isolamento ele é muito fragilizante para o abusado e extremamente fortalecedor para o abusador. As justificativas elas podem ser muitas. É porque tal pessoa é má influência, aquela pessoa ela dá de cima de você que não percebe, ela dá de cima de você. Ou não gosto daquela pessoa, ou aquela pessoa me tratou mal, né? O fato é que a pessoa vai exigindo que a outra se afaste das pessoas mais próximas. Isso é sério, gente. Sério e acontece. Chantagem. A manipulação ele é o jogo central no relacionamento abusivo. Se a pessoa não aceita de forma pacífica aquilo que é exigido, a outra usa de chantagem para conseguir o que quer. Seja dizendo que vai terminar o relacionamento, ameaçando que vai ficar doente, ou vai se matar se a pessoa não fizer algo. Gente, todos os dias acontece isso. Eu continuo lá naquele relacionamento assim, eu tenho medo dele se matar, eu tenho medo dela acabar com a vida dela e matar nossos filhos. Chantagem é um jogo. Isso é incompatível com amor. Destruição da autoestima. No início da relação, a pessoa era incrível para a outra. E aos poucos isso vai mudando. Começam as tais críticas, né, construtivas, e elas vão se tornando cada vez mais comuns e pesadas. E sem perceber, a pessoa vai perdendo a autoestima ao ponto de achar que é alguém tão ruim que nenhuma outra pessoa vai amá-la se essa relação terminar. Então a pessoa vai depreciando tanto a outra, por exemplo, a pessoa está com uma roupa que é insinuante, bonita, uma insinuação elegante. A pessoa fala: você está horrorosa com essa roupa, você está muito gorda com essa roupa, você está muito magro com essa roupa, suas pernas estão muito grossas, sua perna está muito fina. A pessoa começa a ficar se sentindo insegura, tanto os homens quanto mulheres. E ela começa a entender o seguinte: nossa, eu sou esse trem tão ruim, sou tão horrorosa, tão ruim, que isso aqui não vai só na parte da físico, né? Vai também de todo o contexto da pessoa, que ela fala assim: nossa, é só essa pessoa que me tolera. Graças a Deus que ao menos essa pessoa me ama. E aí a pessoa se prende nessa relação e vira refém do outro. A invalidação emocional. A invalidação dos sentimentos pode ser uma experiência particularmente dolorosa, especialmente quando se trata de pessoas importantes e que devem nos apoiar. A parte abusadora da relação
vai dizer que aquilo que o outro sente é besteira, não é nada, não. A invalidação emocional condiciona a pessoa a não falar nada do que sente, pois tudo é bobagem. Ah, você está chorando por causa disso? Tem motivo aqui para você chorar, não. Assim, o medo, a dor, a tristeza de estar passando pelo abuso, eles passam a ser enxergados como besteira pela própria vítima, fazendo com que ela permaneça no relacionamento abusivo, mesmo infeliz. Falta de diálogo sobre o dinheiro. Abre espaço para que uma das partes da relação abuse financeiramente da outra, gerando a dependência econômica. Por exemplo, se a mulher para de trabalhar para cuidar dos filhos, a dinâmica financeira da família já precisa ser combinada, né, antes. Porque quando isso não ocorre, ela vai ter sérias dificuldades ou mesmo pode ficar impossibilitada de sair da relação se precisar. Gente, essa questão financeira, quando o casal se ama, o casal prospera. Quando existe amor entre o casal, o dinheiro vai rendendo. E quando existe disputa entre o casal e que um dos dois começa a abusar financeiramente do outro, fazer dívida no nome do outro. Gente, isso daqui é impressionante como isto gera uma escravidão e como isso é um fator forte de abuso nas relações. Pegar, roubar ou destruir itens do outro. Quando a relação abusiva ela vai evoluindo, pode chegar ao ponto da pessoa esconder, quebrar os pertences da outra como uma forma de atingir, de controlar. São comuns os casos que o abusador esconde os documentos da outra pessoa, quebra objetos pessoais durante os acessos de raiva. Gente, essa fase da relação abusiva, ela também representa uma ameaça, porque a pessoa vai e destrói alguma coisa que pertence ao abusado e fica a seguinte mensagem: olha, hoje eu quebrei isso aqui seu, amanhã eu quebro você. E quando chega nesse ponto, o abusado já está completamente paralisado. Usar os filhos em chantagens. Quando o casal tem filhos, as coisas ficam mais complicadas. Porque a pessoa, né, usa os filhos como chantagem, o bem-estar dessa criança não é considerado e leva essas crianças a um enorme sofrimento mental. Por quê? A criança, em geral, eu explico isso aqui nas minhas aulas, a criança, ela nasce egoísta e egocêntrica. Ela pensa que ela é o centro do mundo. E quando ela está vendo aquela confusão toda ali, ela está no meio, ela pensa que a culpa é dela. Ela acha que a culpa é dela e ela se sente completamente impotente para solucionar aquilo e entra um sofrimento mental muito grave. Mesmo. E só aqui a gente já consegue entender que não tem amor. Não tem amor. Tem qualquer coisa aqui. Violência, menos dor, menos amor. Exigir relação sexual. Sexo forçado é o quê, gente? Estupro. Estupro dentro dos relacionamentos abusivos é muito mais comum do que a gente imagina. Nem sempre ele acontece de forma explícita, né? Não respeitar a vontade da outra pessoa, chantagear, fazer ameaças para ter uma relação sexual são formas comuns de abuso. E existe essa questão do abuso sexual aqui, existe uma chantagem ou uma ameaça que talvez não esteja tão comum aí, as pessoas não sabem, mas a gente que está lá no consultório, a gente sabe. A mulher publica para outras pessoas que o homem tem essa ou aquela característica sexual aí que não é agradável, por exemplo, fala do tamanho do órgão genital do homem, por exemplo, ela, de certa maneira, ela quer dominar essa relação afetiva, essa relação sexual, e a chantagem que ela faz é de expor o homem para outras pessoas, por exemplo. Isso acontece, infelizmente, muito mais do que a gente imagina, tá? Ameaças. Quando a relação abusiva já está avançada, as ameaças se tornam comuns. Podem ser dos mais diferentes tipos.
tirar o dinheiro, sumir com os filhos, agredir e até ameaça de morte. E, gente, eu quero dar um carinho aqui especial aos meus amigos, meu grupo aí, pessoas que são terapeutas também, e para quem é amigo, é irmão, é irmã, é pai, é mãe, é parente de alguém que está numa relação abusiva, que muitas vezes a pessoa está ali, ela não vai conseguir sair sozinha, como eu vou falar mais adiante. E as pessoas sempre pensam que falam assim, ah, quem está ameaçando com que late não morde. Gente, isso é muito sério, porque quando a pessoa está numa relação abusiva, a ameaça, ela começa nem, olhe bem, em geral, ela não é o principal, ela não vai acontecer talvez a concretização no mesmo dia, mas ela é um indício sim de que a violência vai se desenvolver e vai chegar a acontecer. Porque quando chega nas ameaças, a pessoa está só fazendo um treinamento. A pessoa está criando coragem. Então, quando a pessoa for desabafar lá, te procurar, ou que vai falar assim, ah, já me falou que vai quebrar minha cara. Você fala assim, ah, não, esquenta a cabeça, que não, ele tá falando isso, mas ele, cão que late não morde. Não, gente, nós precisamos levar isso a sério, sim. Nós precisamos acolher essa dor com sabedoria, porque a pessoa está só criando coragem. Isso é a prática que nos mostra. A prática nos mostra que sim, o cão que late, ele morde. Neste caso, ele morde sim. E a violência física, né? Ela é gradual. Então, assim, não é no primeiro dia que vai aparecer esses olhos roxos aí, não. Ela é gradual. Ela começa com empurrão, com aperto, com saculejo, né? E ela vai crescendo com o tempo, principalmente porque a pessoa fica em silêncio. A pessoa tem vergonha de falar daquilo com o outro. Mas olha bem, eu estou sofrendo uma violência. Quem deveria sentir vergonha é quem está agindo de forma violenta, mas não. O abusador, o abusado, ele se sente envergonhado, ele não fala disso com ninguém. Com ninguém, com ninguém. E em casos extremos, ele vai chegar ao assassinato, sim. Homens e mulheres assassinam aquela pessoa abusada que ele está abusando. Assassina, sim. Gostaríamos que isso não fosse verdade, mas isto é verdade. Bom, e agora eu gostaria que todo mundo prestasse atenção. Eu costumo falar assim, se gravar só isso aqui já está ótimo. É que o abuso, ele tem um ciclo. E conforme a gente está vendo aí, ele é um ciclo. Se isso não for rompido, isso vai sempre continuar. Começa aí com o tempo fechado, né? O abusado, ele já sabe que a situação está indo piorar. Porque o abusador já mostra para o abusado, tem uma linguagem própria ali, para o abusado, que ele está aí no tempo, vai fechar, a coisa vai piorar. E aí tem a explosão da raiva, que a gente chama de inferno, que é o ápice do abuso, que é na hora que a agressão atinge níveis elevados. Essa agressão aqui, gente, se tiver lá no início, é uma agressão de controlar por causa do ciúme. Se tiver lá mais para o final, quando vai evoluindo, é uma agressão realmente física, mas é a hora que explode. Depois tem o céu, que é o arrependimento, o remorso, o medo de perder a pessoa, é a hora que o abusador faz promessas, pede perdão. Pronto. Então, eu costumo explicar o seguinte: quando a gente está vivendo o amor, a gente fala que está nas nuvens. Mas quando a gente está vivendo um ciclo de abuso, uma hora a pessoa está no inferno, uma hora está no céu. Uma hora está no inferno sofrendo o ápice do abuso e uma hora o abusador vai lá, promete, arrepende. Não, isso não vai acontecer mais nunca porque eu te amo, você é a pessoa mais importante da minha vida. Daí a pouco o que acontece? Tensão, fica claro que a situação vai piorar, de novo o ápice das agressões. Isto é um ciclo. Ele precisa ser interrompido para que ele pare de acontecer. Essa interrupção do ciclo, ela tem várias formas. Ela pode se interromper porque as pessoas buscam se tratar. Elas buscam tratamento porque as duas estão doentes. Abusado e abusador estão doentes. Porque não é saudável, não tem paz. O abusador não tem paz e o abusado também não. O abusado não tem saúde, o abusador também não. Então, um dos rompimentos é quando o casal, por exemplo, busca ajuda.
ou quando conversa daquilo com a outra pessoa, ou quando realmente rompe aquela relação, chegou num ponto que não tem como mais, mas é um ciclo que ele precisa ser rompido. Bom, agora nós vamos começar a falar da questão de como ajudar essa pessoa, como ajudar a si próprio se está numa relação grave dessa. É impossível resolver um problema com o mesmo estado mental que o criou, né, do Albert Einstein. Então, gente, a relação abusiva, ela é perigosa sim. E muitas vezes a pessoa tá aí igual essa moça tá aí, ó, nadando, tranquila, achando que não vai acontecer isso. Mas acontece. Acontece mesmo. Então nós temos que pensar que aquele abusador, ele tá igual esse tubarão aí, ele tá na dele, ele domina todo o ambiente, ele sabe muito bem como é que ele nada, e às vezes nós não temos essas ferramentas. Então não tem como você já chegar de todo jeito aí para ajudar. Não adianta você ficar criticando. Nós precisamos de agir de maneira saudável e de maneira que a gente possa realmente auxiliar. Primeira coisa que a gente precisa pensar: cada vez que uma criança, uma pessoa passa por esse percurso, mais fragilizada psicologicamente e mais desacreditada de si ela fica. Por quê? Gente, a situação é tão bizarra e é tão frequente e tão difícil que a pessoa realmente ela vai se fragilizando, ela vai ficando igual uma criancinha assim. Quando a gente fala que a pessoa está fragilizada, a gente olha para uma pessoa de 35 anos, 45 anos, 50, a gente olha o ser humano adulto, mas não é não. Lá dentro ela está igual um bebezinho. Nós temos que ter calma com isso, paciência e tranquilidade. Nós precisamos de acolher. Se essa pessoa chegou a mencionar isso conosco, vamos criar um lugar, um ambiente, vamos parar tudo que nós estamos fazendo e vamos dar atenção ao que essa pessoa vai conseguir falar. Tá tudo bagunçado lá dentro da cabeça dela. O fato de você ouvir já vai ajudar muito. É fundamental o apoio de uma terceira pessoa, porque, gente, romper um ciclo abusivo, dificilmente uma pessoa vai sair sozinha. Ela vai conseguir desvincular sozinha de um relacionamento violento, né? Estudos nos mostram, e a vida prática também nos mostra, que é muito raro a pessoa conseguir sair sozinha. Então, vamos ser aquela pessoa que acolhe e que tenta ajudar. Normalmente são de 3 a 10 tentativas. Então, gente, uma coisa que acontece aqui é, a pessoa vai, te procura, conversa com você. Eu estou falando fora do ambiente terapêutico, tá, gente? Porque no ambiente terapêutico também acontece. Então, você vai, conversa, dá a sua opinião, tal, que é uma coisa que a gente não deveria fazer. A gente deveria apenas escutar, estar ali e apoiar. Aí a pessoa volta para o relacionamento porque ela não conseguiu sair ainda. Ela não está livre emocionalmente. Ela não está livre psicologicamente daquela relação violenta. Ela volta. Aí quando ela volta, eu falo, então agora você vai procurar outra pessoa para você conversar. Eu já te falei o que você tem que fazer, agora você não fez. Gente, o tempo, ele é da pessoa. Ele não é o nosso tempo. É a pessoa que vai precisar ir se desenvolvendo e se fortalecendo para ela conseguir sair daquilo ali. Estimular na pessoa a capacidade de arbitrar a própria vida. Então, quando ela vai te contando algumas coisas que são assim absurdas, né? Por exemplo, a pessoa fala assim: ah, pois é, ele não deixa eu cortar o cabelo mais, não. A gente vai chegar e falar com ela, mas você tá doida? Como é que você não deixa, como é que você deixa a pessoa mandar se você vai ou não vai cortar o cabelo? Não, vamos estimular essa pessoa. Você vai, mas não, fulana, o que você acha disso, assim, de uma outra pessoa, né, resolver o que você vai fazer com o seu cabelo? Vai jogando as perguntinhas com calma, para a pessoa começar a recuperar a capacidade. Porque sabe aquele árbitro lá do futebol que apita tal? Ela não é o árbitro, não. Quem decide a vida dela agora é uma outra pessoa. Isso é uma coisa muito séria, gente. Muito séria. A pessoa entra num processo como se ela estivesse louca mesmo. Ouvir sem juízo de valor. Ouvir. Você fica rouco de tanto escutar.
Deixa a pessoa falar, sem você julgar, sabe? Sem você falar o que você faria. Ah, se fosse eu, fazia assim. Ah, fulano, você viu, fulano fez assim, assim, assim. Não, vamos ouvir com calma. Vamos ouvir quantas vezes forem necessárias. Isso é amor. Não nos custa nada ouvir. Às vezes a pessoa vai falar, vai falar, vai falar, e ela mesma vai ouvir a voz dela. E assim ela vai conseguir se organizar. Então, se a gente já parte para dar a nossa opinião, nós estamos tampando a boca da pessoa, nós estamos sendo violentos. Lembra que eu falei que a gente não resolve uma situação com a mesma energia que criou o problema? Vamos gerar uma outra energia. Vamos gerar uma energia de paz, de tranquilidade, de acolhimento para essa pessoa. Né? E aqui está a pergunta tão legal que a gente faz, né? A gente pode falar com a pessoa assim: o que eu poderia fazer para você se sentir melhor? O que está no meu alcance fazer para te ajudar? Às vezes a pessoa te responde assim: só de você ter me escutado ajudou muito, né? E o pessoal aí, né, que eu cuido e frequento consultório, eles inventaram um nome que chama paparicoterapia. Às vezes você pode, não sei, fazer um sabonete, dar para a pessoa, um mimo, mostrar para ela que ela merece amor, né? Não sei, faz um suco, faz um carinho para essa pessoa, né? Ah, vem aqui, vamos passar uma tarde fazendo unha, ou faz alguma coisa assim que a pessoa mostre para a pessoa que ela merece amor, porque ela esqueceu disso. Ela acha que ela merece aquilo ali que está acontecendo. Ela está alienada de si própria. Alienada, igual um alien de outro planeta. É como se a pessoa tivesse saído do próprio corpo dela e ela entregou o corpo dela e a vida dela para outra pessoa. Então nós precisamos começar a ajudar que ela se reconecte com ela própria, de novo. Bom, chegando ao final aqui, eu gostaria sim que a gente ampliasse a nossa noção que, né, porque a irmandade entre as mulheres tem um nome, que é a sororidade. Ela diz respeito a um comportamento de não julgar outras mulheres e ainda ouvir com respeito suas reivindicações, ter empatia e o exercício de cada mulher se colocar no lugar uma das outras, respeitando seus respectivos contextos. Mas aí eu queria convidar para a gente fazer um conceito junto com esse, que é a misericórdia, que diz respeito ao comportamento de não julgar outras pessoas e ainda ouvir com respeito às suas reivindicações. Sobretudo, a empatia sobre o exercício de cada pessoa se colocar no lugar de uns dos outros, respeitando seus respectivos contextos. Porque homens e mulheres sofrem o abuso. Independente de como que se formou o casal. Hoje nós temos muitas famílias compostas de forma diferente, graças a Deus. Pessoas exercendo o amor familiar de várias formas. Tem uma família que são 2 pais e um filho, 2 mães e um filho, 2 mães e 2 filhas, 2 mães e 2 filhos, 2 pais e 3 filhos. Então nós precisamos de ampliar nosso pensamento com relação a essa questão da violência, porque ela não é apenas algo que está circunscrito a uma compreensão baseada em gênero. Isso é muito importante. Bom, e sempre aqui no final eu gosto de fazer um convite, e eu coloquei essa figura aqui porque é assim que eu vejo. É realmente assim que eu vejo. Quando alguém me procura que está passando por uma situação abusiva, às vezes não é a própria pessoa, às vezes é um irmão, é uma prima, é um primo, é um tio, uma irmã. E quando eu consigo pegar na mão dessa pessoa que está nesse relacionamento abusivo, é exatamente assim que eu vejo. Ela chega frágil, sabe? Machucada, a pessoa está dolorida, ela está sem confiança nela mesma, ela está adoecida, muitas vezes ela está doente sim. Muitas pessoas me procuram, por exemplo, que cabelo está caindo, porque eu faço produtos naturais. A pessoa está realmente, o cabelo está caindo, a pele está envelhecida. Ela chega para mim assim, gente, na total fragilidade.
E eu convido vocês a pensarem nessa imagem. Que quando essa pessoa estender essa mãozinha frágil para você, segura com firmeza. Dá o seu melhor para essa pessoa, ela está precisando. Apoie essa pessoa, ouça essa pessoa. Oriente essa pessoa a procurar uma ajuda especializada. Se você não tem condições de oferecer essa ajuda, incentive essa pessoa a tratar, a cuidar de si. E se essa aulinha aqui foi bacana para você, compartilhe com outras pessoas, né? Como que eu falo aí no mineirês, você clica aqui que gosta, esparrama e coloca aí sua opinião. Beijo no coração de todos e até a próxima.